Um assassino como um simbionte que não sabe porque que odeia tanto o Homem-Aranha. Um espião que coletou segredos durante anos e ainda nem tem tudo. Uma garota cuja vida dela foi destruída por ele, mas não lembra nem o nome dele. E um apresentador com milhões de seguidores que pode acabar com a reputação do Homem-Aranha sem que o Peter consiga fazer nada. Tudo isso porque o único feitiço apagou Peter Parker do mundo inteiro. Mas aqui está o que ninguém percebeu. Apagar uma pessoa não apaga as consequências. E hoje eu vou te provar porque que o feitiço do Doutor Estranho não protegeu Peter Parker. Vamos dar ao público o que ele veio ver. Vambora, caralho! Vamos começar com o personagem que os fãs esperam 8 anos para ver ele de volta. Matt Gargan, um escorpião. Ele apareceu na cena pós-crédito em De Volta ao Lar em 2017. Estava preso depois do acidente da bolsa que queria descobrir a identidade do Homem-Aranha para se vingar. Ele tinha uma tatuagem de escorpião no pescoço, uma indicação direta para o personagem dos quadrinhos. Mas aqui está um detalhe que ninguém discutiu. Antes do feitiço, Gargan lembrava de tudo. Lembrava do Homem-Aranha parando ele na bolsa. Lembrava do adolescente destruindo a operação dele e colocando ele na prisão. A vingança era pessoal. Era contra um garoto específico. Depois do feitiço, Gargan ainda deu ao Homem-Aranha, mas não sabe mais porque de verdade. A conexão pessoal desapareceu, sobrou só a raiva direcionada a uma máscara. Em algum lugar, Liz Thomas está vivendo uma vida nova sem nenhuma memória de um garoto que mudou tudo. E se ela cruzar com o Peter de novo, ele é um completo estranho. A garota pela qual o Peter se apaixonou primeiro, a garota cuja vida dele mudou para sempre, não faz ideia de que ele existe. E é aí onde entra o Dimitri, o vilão que estava escondido o tempo todo. E esse é o personagem que quase ninguém notou. E pode ser o mais perigoso de todos. Um Homem-Aranha longe de casa tem um motorista de ônibus na viagem escolar para a Europa. O nome dele é Dimitri, interpretado por Norman Akar. A maioria das pessoas acharam que ele era só um personagem de fundo, mas o sobrenome dele é Simardiakov. Nos quadrinhos, Dimitri Simardiakov é um camaleão, um dos vilões mais antigos e perigosos do Homem-Aranha, mestre do disfarce. Consegue se passar por qualquer pessoa sem que ela perceba. A teoria é que o Dimitri não era um motorista de ônibus aleatório, era um camaleão infiltrado, observando Peter durante toda a viagem pela Europa, coletando informações, talvez trabalhando para o mistério ou talvez para uma outra ameaça. A Marvel nunca confirmou isso, mas escalar alguém como camaleão e não usar o personagem significa que estão guardando para algo maior. Depois do feitiço, se Dimitri for o camaleão, ele ainda lembra do Homem-Aranha, ainda tem toda a inteligência que ele coletou, mas não consegue conectar o Homem-Aranha ao adolescente desajeitado que estava com dificuldade de esconder a sua identidade. E isso, na verdade, torna o camaleão mais perigoso em alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo, o feitiço acidentalmente protegeu o Peter. Sem conexões com ninguém, o camaleão não tem como usar disfarces para chegar perto de quem o Peter ama, porque o Peter não tem mais ninguém. Agora pare e pense isso por um segundo. E é aí onde entra o Brett Davis e os buracos na memória. Davis foi o personagem que todo mundo odiou longe de casa. Era o garoto que voltou de estar os 5 anos mais velhos que deveria, de repente, atraente, popular e imediatamente tentou roubar a MJ do Peter. Ficou tirando fotos do Peter saindo do quarto da MJ tentando fazer parecer que algo inapropriado estava acontecendo. Um rival ciumento que tornou a viagem da Europa um pesadelo. Depois do feitiço, Brady não lembra do Peter. Não lembra de competir com ele pela atração da MJ. Não lembra de tentar embaraçá-lo na frente de toda a turma. Mas ainda lembra de estar interessado na MJ. Ainda lembra da viagem. Só não lembra porque estava tirando fotos do quarto de um hotel aleatório ou com quem estava tentando expor. É aqui onde está a questão mais perturbadora que o roteiro levanta. As pessoas lembram das próprias ações, mas não sabem por que o fizeram. Ou o feitiço reescreveu as memórias completamente para remover qualquer traço da influência do Peter. Se o Brady olhar pelas fotos da viagem, ele vê o Peter nelas, ou o cérebro dele automaticamente dita o Peter para fora. O feitiço é tão poderoso que cria paradoxo na memória das pessoas que eles não conseguirem conhecer. E o próximo personagem mostra que isso é tão perigoso. Finalmente chegamos no personagem mais perigoso de todos, JJ Jameson. JJ Jameson tem sido o maior crítico do Homem-Aranha desde que apareceu na cena pós-crédito de Longe de Casa. Foi ele que transmitiu a mensagem final do mistério para o mundo, revelando que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Foi ele que virou a opinião pública contra o Homem-Aranha. Foi ele que tornou a vida do Homem-Aranha impossível. Depois do feitiço, Jameson ainda comanda o programa, ainda odeia o Homem-Aranha, ainda culpa o Homem-Aranha por tudo de errado em Nova York. Mas agora não lembra que o Homem-Aranha é um adolescente chamado Peter Parker. Não lembra do rosto por baixo da máscara, e isso o torna o mais perigoso. Antes do feitiço, Jameson atacava Peter Parker especificamente. Tinha um alvo, um nome, um rosto. Agora ataca o Homem-Aranha como conceito, como símbolo, como vigilante mascarado que opera fora da lei. Sem Peter Parker como foco, o ódio do Jameson é mais abstrato e espalhado. O trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia mostra Nova York amando o Homem-Aranha. Ele recebe a chave da cidade, as pessoas o celebram. Mas Jameson é exatamente o tipo de pessoa que ainda estaria no ar tentando virar a opinião pública. E sem a memória do Peter Parker, Jameson não pode ser confrontado. Peter não pode aparecer e explicar a sua versão e nem pode se humanizar. É só ser o vigilante mascarado que o Jameson sempre disse que era. Ou seja, o feitiço que deveria proteger o Peter criou um ambiente perfeito para o maior inimigo mediático do Homem-Aranha operar sem nenhuma restrição. Agora sabemos que o feitiço do Doutor Estranho não apagou só o Peter Parker das memórias. Cortou conexões, criou buracos, transformou aliados em estranhos e tornou inimigos ainda mais imprevisíveis. Como? O escorpião prestes a ganhar um simbionte sem entender por que odeia tanto o Homem-Aranha. Davis com a conexão humana que fez dele um aliado.
Liz Thompson carregando o trauma sem a traição pessoal. O camaleão com inteligência, mas sem nenhum alvo. Jameson com o programa inteiro e sem humanidade do Peter para o confrontar. E em algum lugar, Miles Morales está prestes a ganhar poder num mundo onde o Homem-Aranha que esperou o tio dele foi completamente apagado da memória. Homem-Aranha Um Novo Dia não vai ser o próximo filme do Peter Parker. Vai ser uma colheita de tudo que o feitiço plantou. E Peter vai ter que enfrentar tudo isso sozinho, sem Tony, sem os Vingadores, sem ninguém que lembre quem ele é. Só ele e o legado que o mundo esqueceu. Comenta aqui embaixo qual desses personagens esquecidos você acha que vai ser a maior ameaça para o Peter Parker Novo Dia. Tchau! E segundo os vazamentos mais recentes, o traje do Homem-Aranha Um Novo Dia confirma que o Escorpião com a armadura completa dos quadrinhos, cauda, mecânica e tudo. E Tom Stanley financia o upgrade dele depois de uma transferência prisional, mas a parte mais sombria vem depois. Segundo as fontes, numa cena pós-crédito, Tom Stanley se encontra com um comprador misterioso numa localização secreta e o comprador empurra um frasco lacrado pela mesa. Dentro do frasco, o simbionte, e a câmera vai para o Escorpião. Matt Gargan, instável, perigoso e cheio de ressentimento, está prestes a se tornar o próximo hospedeiro do simbionte, não o Peter Parker, o Escorpião. E isso muda tudo. Dar o simbionte ao Escorpião não é corromper um herói, é soltar algo que já estava quebrado. Alguém sem culpa, sem equilíbrio e sem freio. Era Davis e a conexão que foi cortada. Davis, interpretado pelo Donald Craven de Volta ao Lar, a maioria das pessoas não entende o peso real desse personagem. No filme, o Peter interroga depois de pegá-lo tentando comprar armas ilegais do Abutre. E Aaron diz que não quer essas armas no bairro, porque tem um sobrinho que mora lá. E nos quadrinhos, Aaron já é um ladrão, e o sobrinho dele é o Miles Morales, o segundo Homem-Aranha. Aquela linha confirma que Miles Morales existe no MCU. Aaron ajudou Peter porque não quer que as armas perigosas chegassem perto do sobrinho. Foi um momento de escolha onde um criminoso decidindo proteger a comunidade por causa do Homem-Aranha. Depois do feitiço, Aaron ainda lembra do Homem-Aranha, mas não sabe que era um garoto da idade de Miles tentando fazer a coisa certa. A conexão humana foi cortada, e aqui está o que torna isso ainda maior. Miles Morales está nomeado para aparecer em Vingador Doomsday ou Guerra Secreta. E se Miles Morales ganhar poder de virar o Homem-Aranha, a relação entre Aaron com o Homem-Aranha original vai ser crucial. Mas agora, ele não lembra porque ele escolheu ajudar. Não lembra que aquela escolha foi sobre proteger gente como seu sobrinho. O feitiço não cortou suas memórias, cortou conexões para o futuro. Você tá entendendo onde isso vai chegar? Se liga, Liz Thompson é um dos personagens mais trágicos de toda a saga do Homem-Aranha. Era a paixão do Peter durante De Volta ao Lar, a garota que ele tentava impressionar, a que ele levou para uma festa da escola, e é a filha do Abutre. No momento que o Peter percebeu que o pai da Liz era o vilão que ele estava caçando, é uma das cenas mais tensas de todo o MCU. O Abutre descobriu que o Peter era o Homem-Aranha, dentro do carro ao caminho da festa, e Peter teve que escolher entre proteger o pai dela ou parar um criminoso perigoso, e Peter escolheu parar o Abutre. E a vida da Liz desmoronou. A família teve que se mudar, ela perdeu a escola, os amigos, tudo que conhecia. Foi de garota popular para filha de supervilão. E ela culpava Peter especificamente, não o Homem-Aranha, Peter Parker. Depois do feitiço, Liz não lembra do Peter, não lembra de namorá-lo, não lembra que ele foi o motivo da vida dela desmoronar. Só sabe que o Homem-Aranha prendeu o pai dela e destruiu a família dela. O trauma continua, a traição pessoal desapareceu.